Olá, começa agora pela TV Câmara de Araçatuba mais um programa Identidade Pública. E nessa edição, o nosso convidado é o vereador Joaquim Pereira de Castilho, o Joaquim da Santa Casa. Vereador, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. O prazer é todo nosso participar do programa Identidade Pública e a gente está à disposição das perguntas e levar o conhecimento desse vereador a todos os telespectadores. Vereador, conta pra gente como surgiu esse segundo nome de batismo, já que é esse apelido que ficou tão consagrado, né, na política local, que é o Joaquim da Santa Casa. Como o Joaquim Pereira de Castilho se tornou o Joaquim da Santa Casa? O Joaquim Pereira de Castilho se tornou Joaquim da Santa Casa porque em 92 nós fomos convidados a participar de um pleito para vereador. E nós tinha 5 Joaquins concorrendo a vereador. Então, como que o Joaquim Pereira de Castilho? Muita gente não sabia, às vezes queria votar no Joaquim lá da Santa Casa, mas não sabia o nome do Joaquim da Santa Casa, o Joaquim Pereira de Castilho. Para diferenciar dos outros Joaquins, a gente pediu autorização para o provedor da Santa Casa, para a mesa administrativa. Fazia 20 anos que a gente era funcionário e ele nos autorizou a usar o nome político Joaquim da Santa Casa. E para o senhor foi um trunfo, na verdade foi algo de muita sorte que lhe valeu já a eleição naquele ano, no ano seguinte, né? Nós somos eleitos, nós somos o 8º vereador mais votado da época, 906 votos, mas é um fruto de um trabalho que a gente já vinha fazendo desses 20 anos, ajudando as pessoas, aproximando dos funcionários da Santa Casa. Isso é uma coisa natural desse vereador. Então a gente teve uma votação expressiva no bairro Palmeiras. Para você ter uma ideia, nós só tivemos 2 urnas na cidade que nós não tivemos votos. Então foi uma votação bem expressiva e a gente agradece muito. Vereador, o senhor nasceu em Gastão Vidigal, uma cidade próxima a Buritama, aqui na micro-região de Araçatuba, de Birigui. Conta pra gente como foi a sua infância nesse período em que o senhor passou boa parte do tempo nesse município de Gastão Vidigal. Na verdade, nós nascemos em Gastão Vidigal, a gente de coração é vidigalense, mas na verdade eu fui registrado em Monções, então eu sou natural de Monções, né, que é uma cidade próxima, porque Gastão naquela época não existia o cartório, então quem nascia em Gastão era registrado em Floreal, registrado em Buritama e registrado em Monções. A gente se orgulha em ter nascido em Gastão, ser registrado em Monções, e tem Nova Lusitânia, que também está ali nas proximidades, que eu nasci entre Gastão e Nova Lusitânia, então eu sempre digo, sou um cara feliz, porque hoje eu sou araçatubense mais do que nunca, mas tem também lá Nova Lusitânia, Gastão, Monções, aquela região toda dentro do coração da gente. Então a gente se sente muito feliz em ter nascido ali. Agora a minha infância foi uma infância, assim, eu que era moleque Peralta, né? Nasci no sítio, quem do sítio que não é Peralta? Qual moleque que nasceu no sítio que não aprendeu a nadar numa lagoa? Qual moleque que nasceu no sítio que não sabia andar a cavalo? Qual moleque que nasceu no sítio que não sabia tocar um bezerro? Puxar um cabo de enxada? Então tudo isso a gente fez e a gente se orgulha muito de ter tido essa infância. Isso sempre ao lado dos 6 irmãos que o senhor tinha. Aliás, o terceiro da família de 7 irmãos. Conta um pouco dessa sua história com seus pais, com seus irmãos. Uma família bastante extensa. Bastante extensa. Naquele tempo não tinha televisão, então todo mundo tinha bastante filho, né? Então... E a gente se sente muito feliz, porque eu tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, que sempre não deixou nunca faltar nada pra gente. A gente era pobre, mas dentro do limite da pobreza a gente sempre tinha muita fartura dentro de casa. Porque a gente, quem mora no sítio, tem fartura. E eu, na verdade, eu sou o terceiro irmão. Naquela época da minha infância, era eu, o mais velho, minha irmã e eu, e uma irmã mais nova. Depois que foi surgindo os outros. Eu tenho irmãos com diferença de 20 anos. Então, a gente se sente muito feliz de ter sido o terceiro e a gente procurou sempre ajudar o pai. Quais as atividades que o senhor realizava junto com a família? O senhor dedicou boa parte também da sua atividade profissional, inicialmente, ao campo, né? Como era essa convivência? Nasci no campo, criei no campo e a gente trabalhava na lavoura o dia todo. Pra você ter uma ideia, eu trabalhava, vamos dizer assim, das 6 da manhã, quando o sol saía, a gente já ia para a lavoura. Trabalhava até 5 e meia da tarde. Voltava para casa, tomava um banho, andava 6 quilômetros para ir, 6 quilômetros para voltar, para fazer o ginásio daquela época. Então, a pé, porque os animais trabalhavam na lavoura, estava cansado, e os animais não queriam estudar. Quem queria estudar era o Joaquim. Então, o Joaquim que tinha que partir para o sacrifício. Então, a gente teve uma juventude, vamos dizer assim, bem sacrificada. E o senhor conseguia conciliar as atividades do campo, ajudando a família, na lavoura, e também conseguindo estudar? O Joaquim foi um bom aluno na escola?
você ter uma ideia, eu nunca fui dos primeiros, mas também nunca fui dos últimos, eu era intermediário, vamos dizer assim. Eu nunca fiz, depois que criou-se um projeto no primário, quem tirasse 70 naquela época, uma média 7 hoje, você estava dispensado do exame final do ano, você já era aprovado. Eu nunca fiz um exame no final do ano. Então não era dos piores, mas também não era o melhor não. Mas eu sempre me encostava dos melhores para mim poder aprender um pouco mais. O senhor tem uma peculiaridade, porque cumprir uma rotina exaustiva na agricultura familiar, que é esse trabalho que o senhor desenvolvia juntamente com seus pais, com seus irmãos, e caminhava cerca de 12 quilômetros, é isso mesmo? 12 quilômetros. Para ir até a escola? 6 mil metros para ir, 6 mil metros para voltar. Para você ter uma ideia, naquela época eu tinha 17... Não faltava na escola? Não faltava. Podia estar chovendo que eu ia. Naquela época, a gente com 17 anos, você está com o pique de energia, você está com uma juventude na flor da pele, você entendeu? Então o Joaquim saía, trabalhava na lavoura o dia todo, ia para a escola correndo, voltava correndo. O pessoal falava, eu tinha uns primos até que falavam para mim, pô, larga mão de ser bobo, você trabalha do dia todo, vamos jogar um baralhinho à noite. Então eu deixava o lazer para dedicar ao estudo, e a gente agradece muito esse esforço daquela época que hoje rendeu os frutos na vida do Joaquim. Ok, mas nem só de trabalho e diversão, e também de obrigações com a escola vive o homem. Na verdade, o senhor também tinha um tempinho dedicado à diversão. O senhor se recorda, assim, de algumas atividades das quais o senhor gostava, de fazer sozinho ou até mesmo em grupo? A diversão é o seguinte, quem morava na lavoura, o pessoal que morou no sítio sabe disso. O sábado a gente trabalhava até 2, 3 horas da tarde. Aí tinha que tomar um banho, fazer a barba, porque sempre tinha um forrozinho. Então ia pro forrozinho, vamos dançar um forrozinho à noite. Domingo de manhã, a gente não ia para a lavoura, era o descanso. Então eu me dedicava assim, na parte da manhã, geralmente, a ler um livro. Eu gostei, para você ter uma ideia, eu li todos os livros de Zé de Alencar. Então eu lia muitos livros de Zé de Alencar. Isso no palmal, sentado num palmal lá, lendo o livro de Zé de Alencar. À tarde, era o futebol. Nunca fui um grande jogador, mas eu sempre fui um grande corredor. Era a sua principal atividade esportiva? O senhor gostava de outros esportes além do futebol? No sítio é só futebol. Era futebol e a arapuca, né? Eu sempre havia muita arapuca também para pegar passarinho. Então eu tive uma infância muito gostosa, uma juventude muito boa, ao lado da família, graças a Deus, e um respaldo muito grande, assim, de toda a família. A gente sempre foi uma pessoa bem, um entrelaçamento bom familiar. O senhor disse que, dentre as suas atividades, de lazer, o senhor gostava bastante de esporte. Tem algum time do coração? Pra você ter uma ideia, quem nasceu em 52, em 60, o Santos tricampeão, o Santos naquela fase, Durval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, quem que não virou santista naquela época? Então, você vê, santista de geração santista mesmo. De geração mesmo. E os tios, né? Os tios sempre influenciam os sobrinhos. Meu pai nunca foi um grande torcedor assim declarado, mas os meus tios eram santistas e eu virei santista. Coisa boa. E como surgiu a oportunidade de vir para Araçatuba? Foi uma fatalidade, vamos dizer assim. Uma fatalidade, tem gente que fala que fatalidade é ruim, né? Para mim, uma fatalidade foi bom. Em 72, em 71 a gente plantou 18 alqueires de algodão, 4 alqueires de milho, 22 alqueires, e a gente não tinha trator. Isso era tocado tudo com tração animal e na mão mesmo, maquinário, na enxada, vamos dizer assim. E nós perdemos toda a lavoura de algodão com a chuva. E era financiado no banco. Tinha um financiamento no Banco do Brasil. E não é como hoje, se você tem um financiamento, você vai partir para renegociar aquela dívida, parcelar em tantos anos. Naquele tempo não tinha. Você perdeu, tinha que pagar. Se você não pagasse, quem era o fiador teria que pagar o banco. Não tinha negociação de dívida e não tinha seguro agrícola naquela época. Então meu pai teve que vender a herança dele de 3,5 alqueires de terra que ele tinha, vendeu o gado todo e pagou o banco. E nós ficamos, eu com 20 anos praticamente, que os 2 irmãos mais velhos eram casados, eu se tornei praticamente arrimo de família. Meu pai foi até em Viema, lá em Mato Grosso, para mudar para Iviema. Eu falei, chega de lavoura, mais que nós trabalhamos e perdemos tudo. Vim para Araçatuba, estava tendo uma prova na Santa Casa, se inscrevemos lá, já tinha encerrado até o prazo de inscrição. Nós fomos lá, pedimos, imploramos, e o Benegas, que era o departamento pessoal da época, nos atendeu e pediu que a gente fosse fazer a prova à noite. Quer dizer, eu fiz a inscrição e a prova no mesmo dia. E
Graças a Deus a gente foi chamado 20 dias depois, dia 27 me ligaram, 26 ligaram em Gastão, dia 27 eu vim para Araçatuba. Não tinha carteira profissional, foi uma luta, João, para adquirir essa carteira profissional. Quais as principais dificuldades que você encontrou na época? Assim? Então, você fazia 20 carteiras, o Ministério do Trabalho emitia 20 carteiras profissional dia. Então, chegava 4 horas da manhã aqui no edifício Araçatuba o pessoal e pegava uma senha para poder fazer a carteira profissional. Aí eu cheguei, esperei os 20 ser atendidos, cheguei no rapaz e expliquei minha situação, que eu tinha necessidade de começar a trabalhar no outro dia. Ele se sensibilizou e ele fez a carteira para mim. Então, aquele dia ele fez 21 carteiras profissional. A gente agradece, eu não me lembro o nome dele, mas se estiver nos assistindo, de coração, eu estou te agradecendo em público, vamos dizer assim. A habilidade política já se evidenciou, inclusive, para poder conquistar a primeira carteira de trabalho. Quem veio da roça até que teve uma criatividade boa, vamos dizer assim. Então, dia 28 de junho de 72, nós iniciamos na Santa Casa, como atendente de enfermagem. E durante essas 3 décadas, praticamente dedicadas à Santa Casa de Araçatuba, afinal de contas, é o seu primeiro emprego com carteira assinada e é uma atividade da qual o senhor sempre disse, o senhor se orgulha muito. E o senhor encontrou alguma dificuldade já no primeiro dia de trabalho? O senhor se lembra exatamente qual foi a primeira incumbência que o senhor teve no primeiro dia de trabalho? Foi muito boa. A gente veio da roça, vamos dizer assim, naquele tempo as irmãs que preparavam, não tinha curso de auxiliar de enfermagem, técnico, não existia nada. Então as irmãs pegavam o pessoal e elas treinavam o pessoal para ser atendente de enfermagem. Lógico que enquanto elas não sentissem que você estava capacitado a administrar um medicamento, a dar um banho de leito, fazer um pé de luva, ou qualquer coisa nesse sentido, elas não te deixavam sozinho, elas sempre estavam do lado da gente. E você, voltando um pouquinho atrás, me orgulho de ter sido registrado na Santa Casa em 28 de junho de 72, foi o meu único registro em carteira. Então eu tive só um registro em carteira, trabalhamos na Santa Casa há 32 anos e meio, nunca tivemos uma carta de advertência, então a gente sempre procurou dedicar e trabalhar da melhor maneira possível, atendendo o próximo. Mas como você disse, a dificuldade. Então a dificuldade foi essa, de relacionamento, a gente sempre teve um relacionamento bom com os amigos lá, então fizemos, em 2 dias já conhecia todos os funcionários da área do pavilhão masculino, que tinha 42 leitos, e ali a gente foi aprendendo a dar banho, foi aprendendo a levar o doente no banheiro, levar no raio-x. Mas o que me estranhou mais, você falou de uma história do primeiro dia de serviço, tinha um doente no isolamento, e o isolamento fazia parte desse pavilhão masculino. E tinha um doente, ele estava muito agitado, ele tinha uma escoliose na coluna, então ele ficava, vamos dizer assim, com as pernas quase entre os joelhos ali. E gritando, e eu cheguei na freira, falei, não tem jeito de fazer alguma coisa? Ela ligou para o médico. O médico, hoje a gente sabe, mas na época, aquilo ali tudo era novidade. Pediu que ela diluísse e fizesse um vale na veia do doente. E ela foi administrando esse vale, o doente foi dormindo, ele foi relaxando, assim, você entendeu? Aquilo para mim, eu falei, pô, tá matando o doente. Eu já falei, para, você tá matando o doente. Não estou matando, ele vai dar uma relaxada. Então, foi um momento marcante na minha vida. Primeiro dia de serviço, aquele doente gritando e de repente ele foi relaxando e eu achei que ele estava morrendo, você entendeu? Então, foi uma cena que me marcou muito. O Identidade Pública de hoje recebe o vereador Joaquim Pereira de Castilho, Joaquim da Santa Casa, que relatou para a gente um pouco da sua infância, da sua vida em família e da sua iniciação profissional que começou na Santa Casa de Araçatuba. No próximo bloco, nós vamos abordar questões relativas à iniciação política do vereador e outros aspectos ligados à comunidade de Araçatuba. Nós voltamos logo depois do intervalo. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta é agora ou agora.
O Graac sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. O Identidade Pública de hoje traz como entrevistado o vereador Joaquim Pereira de Castilho, o Joaquim da Santa Casa. Vereador, conta pra gente quais foram as principais conquistas que o senhor considera bastante importantes durante essas 3 décadas que o senhor passou como funcionário da Santa Casa de Araçatuba. O mais importante, eu acho que é você atender bem ao próximo. Porque eu sempre dizia para os meus colegas, voltando, João, eu entrei em 72, em 73 eu iniciei o técnico de enfermagem no Colégio das Irmãs e em 74, 75 eu terminei no Cotebi, no Colégio Técnico de Birigui. Então eu fui o primeiro técnico de enfermagem a trabalhar na Santa Casa. Então as irmãs também atribuíram uma certa responsabilidade para o Joaquim. Então essa responsabilidade a gente agradece muito as irmãs ter deixado nas nossas mãos. E a gente procurou fazer um relacionamento humano com os colegas funcionários, o melhor de atendimento ao paciente. Porque o doente, quando está internado no hospital, ele precisa, acima de tudo, do carinho e do calor humano. Porque eu sempre digo que o médico chega, ele prescreve para o doente, faz a visita e vai embora. Quem cuida do doente 24 horas por dia é o auxiliar de enfermagem, é o técnico de enfermagem e a enfermeira. Então, que é o que dá o respaldo, é o doente, qual que é o contato que o doente tem? 24 horas, é com o pessoal da enfermagem, é o pessoal da limpeza, é o pessoal da nutrição. Então a gente agradece muito esse companheirismo que a gente teve dentro da Santa Casa esses longos tempo e a gente procurou sempre ser um parceiro, ser um amigo de todos os funcionários. Eu acho que a maior conquista que a gente teve foi esse relacionamento com os funcionários, com os médicos, com a administração do hospital, da melhor maneira possível. Vereador, e como ocorreu o seu primeiro contato com a política de Araçatuba? O senhor lembra qual foi a sua principal motivação para ser candidato a vereador aqui na cidade? João, acho que a política está no sangue, para você ter uma ideia. Eu tive 2 primos prefeitos de Gastão, eu tive um tio prefeito de Gastão, e o atual prefeito de Gastão é meu primo. Eu, quando eu fiz 18 anos, eu já filiei na Arena, a Aliança Renovadora Nacional. Então, o acho que conturbado da política nacional na ocasião, então, né? Da época. Então eu acho que a política é uma coisa que está no sangue, não tem jeito. Eu veio para cá, eu entrei na Santa Casa, nunca deixei de participar da política. Nós apoiamos o primeiro vereador que a gente apoiou foi o Dr. Sinésio de Oliveira Borges, que se elegeu vereador, uma votação expressiva, teve esse apoio do vereador lá no bairro Palmeiras, onde a gente sempre morou, a gente tem muita amizade, tem muitos amigos ali que sempre nos ajudou politicamente. Depois da outra eleição, o doutor Sinésio eu acho que deixou a desejar, porque a gente reivindicava para que o vereador fosse no bairro para atender as reivindicações e ele nunca apareceu. Depois, na outra eleição, ele voltou para pedir o apoio político. E o grupo, meus familiares, meus amigos, resolveu não apoiá-lo. Então, nós apoiamos com muito prazer o doutor José Ferreira Batista, o Ferreirinha. Foi eleito vereador. Então, a gente sempre participou da política, assim, entendeu? Em 92, o Sidney Cinto nos convidou que saísse candidato a vereador. Então, a gente filiou-se no PRN e fomos felizes, fomos o 8º vereador mais votado da época. O partido do até então ex-presidente da República, o Fernando Collor de Mello, né? Pela nossa decepção, né? Fizemos presidente e não fizemos. Exatamente. O senhor tem algum ídolo na política, local, até mesmo nacional? Alguém com que o senhor se identifique bastante? Não, eu acho que tem vários políticos, eu não vou nem mencionar nome, porque eu gosto do político honesto, do político sincero, que faça uma política voltada para a coletividade, voltada para a sociedade e principalmente para os mais carentes. Aquele político que visa o lado humano, o lado mais carente. Eu detesto corrupção na política. Então esses políticos corruptos, todos são riscados da minha agenda. Eu gosto do político que faça a política direcionada para o social, para os menos favorecidos.
Ok, o senhor retorna à Câmara após 12 anos de concluir o seu primeiro mandato. Há diferenças em relação à antiga composição, quando comparado exatamente com esta atual da Câmara de Vereadores de Araçatuba? Não teve. Eu acho que a Câmara, você tem uma ideia, em 93, quando a gente assumiu a Câmara de Vereadores, muita gente não sabe. Nós éramos 19 vereadores, nenhum fumava. Então, isso assim nos engrandeceu muito, porque nenhum dos vereadores fumava. Então, e a gente tinha um companheirismo. A gente foi eleito com a coligação do Sidney Cint, que perdeu a eleição, do prefeito foi o Dr. Domingos, do qual é um dos políticos que eu admiro, porque o Dominguinho eu acho que fez uma excelente administração em Araçatuba. E eu tive um prazer muito grande de ser um vereador assim, não de bancada totalmente, mas a gente sempre procurou dar um respaldo para o Dr. Domingos, porque a gente via que a administração dele estava desenvolvendo a cidade. Para você ter uma ideia, ele construiu na época 18 creches, tinha 18 em Araçatuba, ele construiu o mesmo valor no número de creches que tinha. Então ele fez uma administração voltada para o social, isso que eu estou dizendo para você. Quem trabalha para o social, eu sempre dou apoio e sempre admiro e respeito. Então, na época foi muito fácil ser vereador. Agora inverteu a situação. Hoje nós somos vereador que ajudou a eleger o prefeito Cido Sério. E a gente acredita muito na administração do Cido Sério e do Carlos Hernandes. Por que nós acreditamos? Se a gente não acreditasse na pessoa do Cido, a gente não teria apoiado, não teria pedido voto para o Cido. E você pode ter certeza que a população menos favorecida vai continuar recebendo um respaldo do poder público. E tem que ser devagar, porque hoje você vê, o Cido assumiu junto com a crise internacional. Então o pessoal está cobrando, você tem dinheiro em caixa, tem 60 milhões em caixa. Não interessa se tem 60 milhões em caixa, esse vereador pensa. Porque é importante você ter o dinheiro em caixa, mas você tem que pensar que você tem ainda hoje, mais 8 meses de governabilidade. Se essa crise acrescenta, o Fundo de Participação dos Municípios caiu bastante esses dias. A Araçatuba, em fevereiro, caiu 11%, em março caiu 13%. Então, nós temos que estar preocupados com isso. É uma crise global, mas que tem global repercussão que local. Está atingindo a repercussão local. Tem 8 meses de governabilidade, nós temos 13º, tem a folha de pagamento. Então não adianta você, se tem dinheiro, vão gastar. Eu acho que o Cido está certo. Vão gastar no lugar certo e na hora certa. Ok, muito se fala sobre as funções reais, as funções fundamentais do vereador. Na sua avaliação, qual é, de fato, a função que se destaca entre as atribuições originais que cabem ao vereador? Ser um vereador fiscalizador ou um vereador propositor de leis? Com que perfil o senhor se identifica mais? Eu acho que o ideal seria ser misto. Você fiscalizar e propor leis. Mas eu sou aquele que faço, eu mando. Para você ter uma ideia, eu atendo na Câmara terça e quinta no gabinete. Segunda, quarta e sexta eu visito a cidade, visito os bairros. E aonde a população estiver tendo necessidade, esse vereador está fazendo as indicações, requerimentos e ajudando o prefeito a solucionar os problemas da cidade. Então essa é a função do vereador. E a gente faz a solicitação e vai em loco ver se está sendo feito essa solicitação. Basta dizer, na terça, sábado, nós fomos lá no cemitério Recanto de Paz e ficamos envergonhados. Eu até queria assim, resolver administrativamente, sem levar plenário. Mas perante a gravidade, eu fiz um apelo à administração para que, em uma semana, me limpasse aquele cemitério, porque estava vergonhoso. O senhor foi atendido? Hoje, terça-feira choveu muito, o dia todo, então nós demos quarta e quinta, hoje nós somos lá. O pessoal da Vega já está trabalhando, limpando. Acredito que vai demorar muito, porque a área de 5 alqueires e está todo sujo, tá dando vergonha você morar em Araçatuba e ter um cemitério naquela situação. Mas está sendo limpo, fomos hoje lá, já checamos, está sendo limpo, então é isso, eu acho que a gente faz a denúncia e vai fiscalizar se está sendo feito. Então o trabalho do vereador transcende, de fato, as sessões das quais ele participa, as sessões ordinárias ou até mesmo extraordinárias, quando convocadas por alguma necessidade. Então o trabalho na rua é permanente, tem que ser exercido pelo vereador. O vereador, ele estando no município, ele é vereador 24 horas. Okay. Então o vereador, acho que ele tem que trabalhar mesmo, ele é pago para isso. Você vê os idealistas da política, antigamente, eles não recebiam nada. Era um vereador por ideal, por gostar da cidade. Hoje não, hoje o vereador é pago.
Se ele é pago, ele tem que mostrar serviço, ele tem que trabalhar muito, porque ele é bem pago para isso. Sobretudo uma questão interessante, essa questão financeira, tanto das campanhas proporcionais para vereador ou até mesmo nas majoritárias para prefeito, isso em termos de política local, é notório que os gastos têm crescido cada vez mais, principalmente com as eleições, como eu disse, as proporcionais e também para as eleições para prefeito, no caso as majoritárias. Qual a avaliação que o senhor faz do gasto com a campanha política? O senhor considera abusivo ou considera dentro do normal? Infelizmente, criou-se no Brasil esse tal de o político tem que resolver tudo. Você sai numa campanha, por exemplo, para vereador, o pessoal te pede botijão de gás, o pessoal te pede para você pagar IPTU, pede para pagar conta de água, pede para pagar talão de luz, energia elétrica. Então, criou-se esse vício da população pedir. Uma ação fisiológica. Fisiológica. Isso é uma coisa, eles pedem automaticamente. Acho que o político é obrigado a fazer isso. Quando, na verdade, eu sempre digo para eles, falo, olha, se eu for eleito, na campanha, se eu for eleito, eu vou ser um vereador para tentar ajudar a melhorar a qualidade de vida de um todo, e não individual de cada um. Isso no gabinete hoje, continuo recebendo esses mesmos pedidos, mas eu continuo dizendo a eles, esse vereador foi eleito para atender os problemas de uma comunidade de Araçatuba. Se a senhora tiver um problema no seu bairro, na sua rua, na sua escola do seu filho, do seu neto, traga que a gente vai levar e vamos tentar resolver. Agora, resolver o problema de cada um não está na vida pessoal desse vereador. E até porque é crime, né? Trocar voto por troca de favor. Não, é crime, mas você sabe que quem quer bular a lei, você sabe que a gente sabe pode ocorrer. E eu espero que não ocorra, mas eu acho que pode ocorrer. Então, ir para o majoritário não é diferente da proporcional para vereador. Para prefeito também eles são cobrados. E fica muito caro. Araçatuba seria uma cidade grande hoje. Uma campanha política hoje não fica barata. Você tem televisão, você tem rádio, você tem impresso, você tem num grupo, dependendo da coligação proporcional, você tem 70, 80 candidatos a vereadores. E às vezes você tem que bancar também até o papel de campanha desse vereador, você tem que fazer alguma doação para isso. O senhor gastou muito na sua campanha? Não gastamos. Eu acho que nós fizemos uma campanha para os amigos que nos ajudou. Então a gente fez uma campanha com muita amizade, com muita, vamos dizer assim, de trabalho e serviço prestado. Inicialmente, na parte da política, o senhor disse que é habitual fazer uma reunião, até uma discussão de pauta com os pares da Câmara sobre os projetos que vão ser debatidos nas sessões, sejam elas ordinárias ou extraordinárias. Eu queria saber exatamente o seguinte, qual é a participação que o senhor faz em relação ao governo municipal? O senhor faz parte da ala oposicionista, da ala situacionista, ou o senhor acha que não existe bloco que receba algum rótulo dentro da política local? Não existe esse bloco não existe. Existe sim aqueles que a gente ajudou a eleger, a gente quer ajudar a governar. Eu acho que isso é uma meta, porque se eu fui pedir voto e a administração vai mal, eu vou ser cobrado por que eu fui lá pedir voto e o pessoal não está sendo atendido. Você acreditou num projeto? Eu acreditei no projeto de campanha do prefeito Cido Sérgio. E a gente está cobrando isso dele. A gente está cobrando que o que ele fez em campanha seja revertido em prol da comunidade de Araçatuba. Então a gente pode considerar como sendo uma posição de independência em relação ao governo municipal? Eu diria independência porque eu acredito muito na administração. Você pode ver, nós estamos com 4 meses de governo e não veio um projeto polêmico ainda para a Câmara Municipal. E se vir um projeto polêmico, que eu ver que é polêmico, eu Joaquim vota contra. Qual é exatamente a opinião que o senhor faz da atual legislatura da Câmara? Eu acho que a Câmara Municipal de Araçatuba está muito bem representada. Eu acredito que todo ano tem que ter renovação, porque o político não é profissão. E o político que faz da política a sua profissão, ele se torna um péssimo político. Então eu acho que vereador deveria ser limitado. Eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral deveria, 2 mandatos de vereador, também 2 mandatos, ele teria que ficar 4 anos fora para dar oportunidade para as novas ideias surgirem. Então, nós tivemos uma renovação muito grande, você vê, está surgindo ideias, está surgindo talentos novos na política, e Araçatuba precisa disso. Novos talentos, pessoas que queiram crescer na política, porque a política, é muito gostoso você fazer política. Tudo gira em torno da política. Exato. Então nós precisamos de políticos sérios, pessoas que queiram crescer na política,
e para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a nossa cidade. Vereador, foi um prazer recebê-lo aqui no Identidade Pública e a gente fica muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço, povo de Araçatuba que está nos assistindo, vocês podem ter certeza. Vai ter muita transparência desse legislativo, com a presidência da Edna, a gente está muito feliz com isso, mas também nós confiamos muito no Executivo. Pode ter certeza que Araçatuba vai melhorar. O Identidade Pública de hoje recebeu o vereador Joaquim Pereira de Castilho, do PDT, também conhecido aí como o Joaquim da Santa Casa. Neste programa você pôde acompanhar um pouco da história da infância, da família, das atividades esportivas, das atividades de lazer e também, é claro, a questão histórico-político deste vereador que já está na sua segunda legislatura aqui na Câmara Municipal de Araçatuba. Até o próximo programa, um abraço.